E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador falando de James Gunn e Guardiões da Galáxia, mas não vou entrar tanto nos méritos do Guardiões Volume 3, seguindo o mantra que eu falei nesse vídeo aqui dessa nova fase do canal. Eu não vou ficar tentando a tantos detalhes assim, de teorias e tal, a gente já faz isso bastante nas lives, inclusive vejam as nossas lives, mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre elas. Não vou ficar falando aqui de Auto Revolucionário, Adam Warlock, Soberanos e tal, mas vou falar de algo que dá realmente o prazer, independente se você é aquele fã que teoriza pra caramba em cima do filme, ou se é aquele fã que só curte as coisas que o James Gunn faz. Todo mundo gosta das músicas de Guardiões da Galáxia. O modo como o James Gunn utiliza a música das suas obras não tem nenhuma novidade, é o modo que o cinema sempre se utilizou para inserir uma música dentro do seu filme. Só que o diferencial do James Gunn é ele utilizar isso várias vezes, em vários contextos diferentes, dentro do mesmo filme, e manter sempre o mesmo tom, manter sempre um sentido na execução de cada vez que ele coloca uma trilha sonora que seja a cara dele no filme. É como se ele montasse uma playlist, e ao passo que ele vai montando essa playlist, ele vai contando uma história com começo, meio e fim pra vocês. Só que a história que ele tá contando pra gente é o filme dele, basicamente. E é por isso que a gente sempre ouve em looping, tanto a trilha do volume 1 quanto a trilha do volume 2, porque você sabe o propósito de cada música que foi colocada ali. Você pode não gostar do filme, você pode não gostar da aplicação que ele deu pra música no filme, mas você sabe por que aquela música está naquela playlist. O grande diferencial do James Gunn nessa história toda é a sensibilidade que ele tem pra escolher uma música e inserir ela no contexto da história que ele quer contar. Ele sempre sabe a música certa pra colocar, para demonstrar o que ele quer dizer pra gente. Ele tem esse feeling muito aguçado. Nesse primeiro momento eu vou falar mais, vamos dizer assim, em questões técnicas de como ele aplica as músicas dele nas cenas, mas vamos chegar no momento que vamos falar da questão musical também, como que pega com uma questão especial aqui pra vocês. Sobre o uso das músicas, eu fiz esse vídeo aqui no volume 2 que eu coloquei onde cada música era utilizada lá no lançamento do volume 2, mas aqui eu vou fazer pra vocês de uma forma mais detalhada em algumas cenas, como que ele utilizou a aplicação das músicas. Vamos começar com Go The Way, do Raspberries, que é uma música do primeiro filme, de uma cena até relativamente boba, mas que é uma síntese muito interessante como que ele utiliza a música dentro do contexto de uma cena. Depois de um momento tenso com o Cowart, que culmina na fuga do Peter, Quill e Morag, uma garota surge dentro da sua nave usando a camisa que ele foi abduzido pelo Yondu. Oi, Ele se esquece do seu nome. Berit. E um clima esquisito fica na cena. Logo depois disso, entra a música. Meio que um quebra-gelo. A gente tem um momento que poderia ser tenso, conduzido logo de cara para um momento de diversão, justamente pela trilha compor uma imagem da Milano voando em direção ao espaço. E a cena seguinte é o seu toca-fita, dando a entender que a música não apenas ilustra o filme, mas é utilizada pelo próprio Quill para suavizar a tensão do ocorrido, pelo menos em sua cabeça, já que ele estava lendo notícias e dançando, enquanto o Berit toma alguma coisa um pouco atônita ainda. Sobre a letra utilizada em cena, ele utiliza apenas os primeiros versos, como os iniciais, que é só o vocalista soltando os gritos de mamãe e uau, que denotam ele sentindo prazer em estar curtindo aquele momento, e quando ele diz algo no sentido de estar descobrindo o amor, estar sentindo prazer com isso. Porém, a música acaba quando Berit atende a ligação de Yondu, logo depois do seguinte verso. Uma chamada. Não, peraí, não! Foi eu! Onde James Gunn subverte a aplicação da palavra fim, que na música era sobre se aventurar e sentir prazer para o fim de acabar com a curtição deste momento através da intervenção de Yondu. E baseado nessa construção do Peter Quill, que a gente tem um ponto para analisar onde que o James Gunn mais gosta de utilizar as trilhas sonoras em suas obras, nos momentos de conflitos e adversidades. Voltando ao exemplo do filme 1, quando ele está sofrendo por perder a mãe, quando está desbravando um planeta em busca de um tesouro, quando ele está flertando com a garota que ele gosta, quando ele está se preparando para o combate e principalmente para resolver o combate, onde ele até dança como recurso. Muito provavelmente em todas as cenas que eu acabei de mostrar para você, apenas olhando para ela você identificou alguma das músicas, se não todas as músicas utilizadas. A música é o combustível do Peter Quill, ele precisa dela porque ele sabe que vai passar por adversidades, como por exemplo quando ele vai até o cara que roubou o Walkman dele na prisão, porque ele vai precisar daquele Walkman para seguir em frente por conta das adversidades que ele vai viver naquele momento. E nesse momento também toca uma música.
A música no escopo de James Gunn é utilizada como um condutor de sentimentos perante a cena que ele quer mostrar pra gente. E ele aplica muito bem essas músicas não só nas trilhas sonoras dele, mas também nas canções que servem de trilha sonora original dos filmes. Ele consegue trazer uma dramaticidade, um tom mais épico, dependendo da necessidade que aquela música vai ter dentro do filme. Como, por exemplo, a trilha que toca quando o Groot se sacrifica no primeiro filme para salvar o grupo. É uma trilha extremamente emocional, esperançosa e que culmina quando o Groot fala: Nós somos Groot, que nós somos o grupo ali. E que foi feita de forma excelente também, sem utilizar uma soundtrack da sua mixtape. A gente também tem, por exemplo, algumas mixtapes muito interessantes nesse canal também, como as que rolam lá no Analisador ao Vivo. A gente faz lives semanalmente conversando com vocês e até alimentando esse canal aqui com alguns conteúdos bem legais também, assim como fazemos lá no Instagram. Então se inscreva no Analisador ao Vivo também, assim como você já inscreveu no Analisador, que eu sei, e acompanhe nossa página no Instagram, no TikTok, onde vira e mexe a gente solta alguns Reels, ou alguns Shorts, ou alguns TikToks, depende muito da mídia que você está falando, que traz mais alguns complementos de conteúdos para vocês aqui. Mas antes de seguir adiante com a questão de trilhas que ele utiliza tão bem nos seus filmes, vamos a uma perspectiva mais musical, nosso querido amigo Bob. Salve, meus queridos, beleza? Como é que vocês estão? Bem, aqui é o Bob mais uma vez invadindo o Analisador para falar um pouco de Marvel. E claro, né, vamos falar também de música também. Para quem não sabe, eu sou vocalista de uma banda de new metal aqui de São Paulo chamada Kill for Nothing, então segue a gente lá, Kill for Nothing oficial com 2 Fs, muito fácil ler no Instagram. Eu acho que toda vez que tem uma parada do Guardiões, sempre tem essa lembrança, teve alguma coisa de música, tem alguma coisa que vai te linkar de alguma forma, tanto que no primeiro mesmo acho que toca o Michael Jackson no final também. E brinca um pouco até com a questão do Baby Groot tá dançando também. Então acho que Guardiões acaba trazendo essa ligação da gente com música, com essa aproximação, deixando um pouco mais, sei lá, se identificar muito mais, assim. Acho que toda essa lembrança, toda essa alegria de escutar, essa alegria de ficar, sei lá, de sempre ter uma trilha sonora em tudo que você faz, sabe? Voltando àquela questão que eu falei de como ele utiliza as músicas nas adversidades no volume 1, no volume 2 isso vai para um campo um pouquinho diferente, porque as adversidades são mais ligadas a uma questão emocional, a uma questão mais familiar, que é toda a temática do filme 2. E as músicas também não dependem muito mais do Peter para entrar em cena. As músicas agora vêm por parte do grupo como um todo também, muito mais uma vez colocando esse aspecto de família junto ali, porque o grupo está junto há muito tempo e pegou as características do Peter, assim, de utilizar a música para dizer o que está sentindo também. Porém, no filme 2 ele tem uma evolução em relação ao volume 1, que é a utilizar a música como um fio condutor para determinada narrativa dentro do filme. A gente tem canções que vêm e voltam várias vezes ao longo do filme para demonstrar um sentimento ou vários sentimentos, mas que ele quer conectar entre as partes dentro do mesmo filme. Ele faz isso, por exemplo, com Branding, do Looking Glass. Desde uma simples entrada de texto na tela seguindo o ritmo da música, até em ser uma representação do amor puro e sincero que Meredith sentia pelo Ego, todo o entorno se enche de cor e vida, assim como o amor que eles sentem. A direção, a fotografia e a edição são maravilhosas. E essa canção ainda vai voltar uma vez sutilmente, quando o Ego tá subiando ela enquanto está no banheiro. Em um momento onde o Peter no palácio do Ego está se entendendo sobre o que é sua família de verdade, Ego entra. E eu somos o sujeito dessa canção. E apenas com a entonação em que ele declama a música, faz ela subverter aquele sentido inicial de uma música de dois jovens apaixonados para uma música de um marinheiro solitário que volta a navegar por aí, tentando seduzir Peter a este mesmo caminho por ser imortal. Brandy, you're a fine girl. What a good wife you would be. E a fotografia é toda sombria neste momento, pois significa algo mal. E por fim, quando ela toca toda descompassada, ao Ego dar o play no Walkman do Peter, pois ele agora irá cumprir seu destino, sua obrigação de, entre aspas, se lançar ao mar com o Ego. My life, my love,
My lady is the sea. Peter, esse é o oceano. E destrói o Walkman. Logo depois, completando a curva de uma música sobre ser sozinho por não ter ninguém tão bom quanto ele. E dentro do mesmo filme ele fez a mesma coisa com The Chain. Falando um pouco de uma das músicas que até eu acho que acabou até marcando pra caramba, assim. Acho que tem uma música que até do Guardiões 2, que eu acho que se chama The Chain. Quando ela toca no momento inicial, eles estão ainda meio em confusão, o grupo está em confusão no aspecto familiar e o Peter está em confusão observando o ego. Listen to the wind blow, what the sunrise, running shadows of the love down your lies. Mas quando The Chain volta lá no final, é a retomada dele de não quebrar a corrente da família, de não seguir o que o ego tá querendo fazer e de ter retomada para tomar o controle da situação e derrotar o ego. Eu acho muito foda isso, tá ligado? Essa questão também dessa mensagem pra mim, dessa música, tá ligado? E isso acabou virando uma marca registrada dos Guardiões no MCU, porque em toda vez que os Guardiões participaram praticamente desde então, o James Gunn esteve envolvido para trazer essa característica dele na direção das cenas com os personagens. A gente tem isso, por exemplo, no Guerra Infinita, em que a cena toca o som de The Rubber Band Man, dos The Spinners, ou a cena melancólica da abertura da Nebulosa e do Tony Stark em Vingadores Ultimato, que eu não sei se foi dirigida por ele, mas que tem essa dinâmica muito bem de executar uma trilha melancólica ao tocar Dear Mr. Fantasy do Traffic, e até no especial de Natal, que é muito mais leve e dá até pra colocar o Kevin Bacon tocando uma música. A única vez que essa dinâmica de música e Guardiões da Galáxia não funcionou bem foi em Thor, Amor e Trovão, onde James Gunn não estava envolvido na participação dos Guardiões. Mas no fim das contas, o que importa é como a música de James Gunn toca a gente dentro da história que ele coloca, e é como tocou o Bob, por exemplo. Eu acho que acabou meio que impactando de uma forma um pouco diferente pelo fato de a gente não conhecer nada dos Guardiões na época que foi lançado. A gente não tinha esse costume de linkar os heróis, assim, no caso, né? E eles conseguiram trazer essa simpatia, trazer essa questão mais próxima, trazer esses personagens mais próximos da gente, à medida de você colocar um personagem como Peter Quill, que foi, de certa forma, sequestrado da Terra, vamos dizer assim, e trazer essa coisa que ele linka, essa questão de pegar um fone, colocar e ficar curtindo aquela música marcar um determinado momento que ele tá passando, assim. Se eu pensar, por mais que são músicas até dos anos ali, sei lá, 64, 70, algumas coisas assim, mas você vê que tudo é linkado com a música, é nada mais que a gente faz ultimamente, sabe? Vai fazer algum rolê, alguma coisa, geralmente põe um fone de ouvido, vai na academia, põe um fone de ouvido, você tá escutando a sua música e aquela música pode fazer um sentido num determinado momento, ou sei lá, você tá meio chato, ou sei lá, meio deprê e tal, você pega uma música pra escutar, então você vê que ele tem muito disso nele, e eu acho que é isso que traz até um pouco a proximidade com o personagem, eu acho. Então fica o nosso desejo para que o volume 3 também tenha essa questão musical super bem trabalhada e que adicione na história como adicionou nos dois primeiros filmes. A trilha sonora do volume 3 tem algumas questões bem interessantes, com músicas que estão nos primeiros filmes e que voltam nesse, ou como novos artistas agora que provavelmente a trilha vai ser baseada no Zune que ele ganha no final do volume 2, porque vai ter Alice Cooper, Radiohead, Bruce Springsteen, Florence and the Machine, Faith No More, Beastie Boys e uma música meio japonesa, meio carnaval, que eu não entendi o que é, mas que tá no contexto do filme também. Ou seja, o que a gente só espera é mais uma mixtape pra gente viciar e ouvir em looping por aí, lembrando de tudo que o James Gunn e os Guardiões da Galáxia contaram pra gente no MCU, provavelmente nessa despedida desse grupo que a gente aprendeu a amar lá atrás. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, espero também que acompanhem o Kill for Nothing e o nosso querido amigo Alessandro Bob nos rolês que eles vão fazer, nos shows que eles vão fazer aí. E tá a rede social também dele aqui na descrição, então vê a agenda deles e vai dar uma moral pro Kill for Nothing aí.
Acompanhem as nossas redes sociais também, se inscrevam também no Analisador ao Vivo e até o próximo Analisador.